Olá meus queridos, esse é o canal Letra. Meu nome é Marcos e eu pretendo aqui trazer para vocês muita coisa interessante a respeito dos sistemas de escrita. Hoje o tema é alfabeto latino ou o alfabeto romano. Ele tem esse nome porque foi criado para escrever a língua latina, o latim, criada no centro do Império Romano, região do Lácio, por isso o nome latim. E a gente usa esse alfabeto para escrever o português, o inglês, além de muitas outras línguas que você deve conhecer. Aliás, falando no inglês, assim como o inglês é usado como uma língua de mediação entre as pessoas que não se entenderiam normalmente, o que a gente chama de língua franca, o alfabeto latino também tem um papel semelhante, e muito por causa do próprio inglês, né? Essa placa aí é provavelmente em Israel, ela tem uma indicação escrita em hebraico, e mais embaixo a indicação em árabe e depois em inglês, ou no alfabeto romano, no caso. A gente vê placas desse tipo em muitos lugares, na China, no Japão, na Rússia, geralmente em lugares mais turísticos, mas é algo muito constante em todo lugar onde não se usa o alfabeto latino de ter indicações no alfabeto latino, placas em alfabeto latino, enfim. E ele é usado na maioria do Ocidente hoje, como a gente pode ver nesse mapa, nas regiões em amarelo, e até em lugares como o Vietnã ou a Turquia, onde ele não era usado desde sempre, começou a ser usado depois, por uma escolha desses países. Os países em verde eles usam o alfabeto latino em conjunto com outros, e as regiões em cinza não usam o alfabeto latino normalmente. Mas como a gente viu, acabou de ver, não é raro aqui ou acolá o uso desse alfabeto. Bom, para falar da história do alfabeto latino, eu vou fazer uma linha do tempo reversa, de trás para frente. Então aqui a gente tem o alfabeto latino e ele surgiu a partir do alfabeto etrusco, que era usado para escrever a língua do povo etrusco da região da Toscana na Itália. Esse alfabeto, por sua vez, veio do popularíssimo alfabeto grego, que existe até hoje, com algumas modificações, mas existe até hoje. E foi o primeiro alfabeto no sentido estrito da palavra. Inclusive a própria palavra alfabeto veio das duas primeiras letras do grego, alfa e beta. Ele é considerado o primeiro alfabeto no sentido estrito porque foi a primeira escrita a escrever as vogais, o que era uma necessidade, devido ao fato que o grego dava, e ainda dá, uma importância diferente para as vogais do que a escrita fenícia, de onde ele deriva. Então, a escrita grega pegou a escrita fenícia e adaptou algumas letras, transformando essas letras em vogais. A escrita fenícia era uma abstração de uma outra escrita chamada proto-sinaítica, da península do Sinai, no Egito, também chamada de proto-cananeu, porque era da região conhecida como Canaã. O proto-sinaítico era baseado em caracteres que eram desenhos de coisas muito comuns da época. Então havia o caractere que representava um som, mas na verdade era o desenho de um boi. E também tinha um que era uma casa, tinha um olho, uma porta, um braço, etc. Quando essa escrita se desenvolveu no fenício mais tarde, os símbolos já tinham virado abstratos a ponto de não serem mais desenhos, pelo menos não facilmente reconhecíveis. E de onde veio a escrita proto-sinaítica? Nenhum especialista se arrisca a dizer ao certo como é que foi, mas houve uma época anterior a essa escrita em que várias escritas diferentes estavam surgindo na Europa e no Oriente Médio. E essas escritas podem ter influenciado o começo da história mais de uma ao mesmo tempo, inclusive. A gente pode citar os hieróglifos cretenses, da ilha de Creta, o silabário cipriota, do Chipre, que é perto da Turquia, o cuneiforme, dos sumérios, no Oriente Médio, os hieróglifos anatólios, da região da Anatólia, na Turquia, e, finalmente, os hieróglifos egípcios, aqueles símbolos que todo mundo conhece, enfim. Bom, o alfabeto latino, como a gente viu, surgiu para escrever o latim, e só ele. Mas, devido à expansão do Império Romano, ele teve que ser adaptado e expandido para representar outras línguas, com outros sons que o latim não tinha. Logo no começo da história do alfabeto latino, a letra Z, ela foi substituída por uma letra recém-criada, né, o G, que era uma variação do C, para evitar confusões com o uso do Z no grego, porque o Z existia no grego, era o zeta,
Enfim. E um pouquinho depois, o próprio Z e o Y foram criados, ou no caso do Z, recriados, para escrever palavras gregas que começavam a invadir o idioma latino por causa da conquista da Grécia pelos romanos. Houve um crescimento no uso de palavras gregas, então o Y e o Z foram enxertados no alfabeto latino. Assim, com essas 23 letras, o alfabeto latino ficou durante muito tempo até que, já lá pela Idade Média, as letras J e U foram criadas para servir de apoio ao I e ao V. O J seria a forma consoante do I e o U seria a forma vogal do V. O V era usado para vogal também. O W foi mais tarde inventado, um V duplo basicamente, inventado para representar um som que veio das línguas germânicas, ou um som que existia nas línguas germânicas, que não existia no latim e nem nas línguas que estavam surgindo a partir do latim nessa época, como por exemplo o português. Esse processo de adaptação e criação de novas letras ganhou uma dimensão nova a partir do momento que a imprensa foi inventada e a necessidade de escrita local foi aumentada. Sem contar o fato de que as línguas foram mudando e se bifurcando. Assim, a escrita latina foi adaptada de uma forma mais local, com sinais específicos geralmente em cima ou embaixo das letras, que a gente chama de diacríticos, ou até a criação de novas letras usando um dos dois métodos, ou adaptando uma letra de um outro sistema de escrita prévio, ou variando uma letra que já existia. Eu quero falar sobre muitas dessas letras no futuro no nosso canal, muitas curiosidades e muitas histórias em torno delas. Para finalizar, eu queria falar do fato de que a escrita latina no início foi marcada esteticamente pelas capitais romanas, essas letras maiúsculas que eram esculpidas em pedra e que tinham uma estética muito marcante, muito bonita. Mas essa não era a única forma de escrever esse alfabeto. Existia uma forma cursiva que foi, com o tempo, esquecida e bem depois revivida na forma daquilo que a gente chama de minúscula, que é algo que não existia desde o começo. No começo só existia uma forma de se escrever, existia maiúsculo e minúsculo. E por esse gráfico aí na tela a gente pode ver que as minúsculas surgiram depois de muitas variações da escrita, né? E muitas influências. Particularmente dessa aqui que está destacada, que é a uncial, que é uma variante da escrita que foi influenciada por um tipo de escrita grego e que influenciou mais aquilo que a gente tem hoje como minúscula, que é algo que enriqueceu muito a forma de expressar algo através de um texto escrito, né? O fato de a gente ter maiúscula e minúscula. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é só uma introdução para algo que eu vou me aprofundar depois. Se você quiser discutir os assuntos desse vídeo ou o vídeo em si, por favor, o seu comentário é bem-vindo. E a sua inscrição no canal também. Até a próxima. Muito obrigado.